Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Ah, meu Deus. Estamos em São Paulo e esta é a série Prioridade. E esse povo tá animado. Mas nem sempre foi assim. Não é verdade? Mas eu tô muito feliz que você está aqui e que você chegou a essa palavra nesse exato momento na sua vida. Que seja boca de Deus falando para aquilo que você está precisando agora. Antes de ir para o vídeo, antes de ir para a mensagem, irmão, olha o povo da plaquinha. Curte o vídeo, curte. O YouTube não vê o vídeo, o YouTube não assiste. Mas quando ele entende, nossa, muita gente curtiu, ele deve ser bom. Ele manda para mais gente. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda com indireta. Mas manda no grupo de família de WhatsApp que deu confusão em outubro. Manda lá. E se você ainda não é inscrito no canal, ô bebê, se inscreve rapidinho. A gente tá com tanta vontade assim de comemorar uma plaquinha de 10 milhões de irmãozinho alcançado. Entendeu? Então bora, se inscreve, ativa o sininho. Porque toda segunda-feira, sem falhar, há 5 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui nesse canal. Vamos comemorar junto isso? Então compartilha, se inscreve e bora pro vídeo. Oh, aleluia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E para mergulhar nessa reflexão, a base da nossa caminhada é Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 14. Eu acho que nesses 5 anos eu nunca usei esse texto como base. Por mais que já tenha lido várias vezes, por mais que já tenha vivido algumas experiências com essa palavra de Gênesis, hoje pela primeira vez eu vou ministrar sobre. É uma das histórias da Bíblia que parece novela mexicana. Tem alguém que gosta de novela aqui? Ai, agora não é mais novela, agora é série. Não é verdade? A série é a novela, irmão, tudo igual. Mas a gente, irmão, essa aqui é aquela história que você fica assim: não, oh my God, não pode. Essa história é cabulosa, é sinistra. E ela vai embasar uma pergunta, ou na verdade uma exclamação. A vida é assim. É desse jeito que a vida funciona. Não tem como fugir de uma realidade, que é a realidade que você vai mergulhar comigo a partir de agora. Vamos embora. Diz o seguinte a palavra: e Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha uns olhos bonitos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: é melhor que eu dê a você do que a outro homem. Então habita comigo. Essa história, ela não começa aqui com Jacó conhecendo Raquel, filha de Labão. Essa história começa em Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque é o filho da velhice de Abraão. Abraão tem um servo chamado Eliezer, e quando ele está próximo à morte, um dos pedidos dele é que Eliezer vai até a terra dele, Padã Arã, e encontre uma moça virgem da sua geração, ou da sua etnia, da sua nação, para casar com seu filho Isaque. E ele faz Eliezer jurar. Eliezer jura, sai ao encontro de uma mulher para Isaque, e encontra uma mulher que é filha de Betuel, irmã de Labão. Lembra? Lemos sobre Labão.
Então Labão tem uma irmã chamada Rebeca, e Rebeca se torna a esposa de Isaac. Está vendo como é tipo novela? Começamos com uma história, já estamos desenrolando uma treta de família. Bom, a Bíblia diz que Eliezer fala do desejo de Abraão que Isaac se case com aquela moça que atende os pressupostos desejados. E assim acontece. Isaac casou-se com Rebeca e teve 2 filhos com Rebeca, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito. Lembra da história? Bom, Esaú vende a primogenitura por um prato de lentilha. Meu Deus, é muita confusão. Irmão, eu não sei se você ama a Bíblia como eu, mas eu sou apaixonado e eu sou reativo quando eu leio as coisas. Irmão, eu tô lendo Gênesis esse mês agora, fazendo um estudo. Irmão, cada treta que eu vejo, eu corro pra minha esposa assim: amor, olha isso daqui. Porque você vai percebendo que algumas coisas meio que passa de pai para filho. O pai que entra com a mulher na cidade diz que a mulher é irmã. O filho tem uma mulher, entra na outra cidade e também conta a mesma mentira, sem saber da mentira que o pai contou. Então é muito doido isso, mas o X da questão é: o tempo passa e Isaac diz a Jacó: Jacó, eu quero que você case com uma das filhas do seu tio Labão. E aí acontece o começo dessa história. A Bíblia diz que Jacó vai até Padã Arã e, por coincidência do destino, encontra-se com Raquel no caminho e apaixona por ela. Só que Raquel não é a filha mais velha, é a filha mais nova. Resumindo, a Bíblia conta que Jacó é bem recebido pela família, é bem recebido por Labão, é bem recebido por Raquel, e ele pede para que possa trabalhar por aquela moça, para casar com ela por 7 anos. É um pouco estranho, né? Numa geração que todo mundo namora e desnamora em questão de minutos. Você já viu o status do Facebook da galera aí? Tem gente que muda toda semana. Namorando, solteiro. Relacionamento sério, não é mais sério. Terminou, namorou. E aí a vida parece que tá sempre igual. Então, bebê, tem que firmar a chuteira, botar o pezinho no chão, a cabeça no lugar, e para começar a procurar direito. E não é nem sobre isso que eu vou pregar. Mas o que me chama a atenção é a força de vontade do Jacó. O Jacó vai trabalhar 7 anos por uma mulher, por um sonho, por um desejo que ele tem no coração, e também para obedecer o seu pai. Ou seja, Jacó está disposto a pagar o preço. Ponto. Aqui a gente vai começar. Jacó está disposto a pagar o preço. Agora, olha pra gente, olha pra nossa geração. A nossa geração, ela é muito engraçada. Nós estamos aprendendo a parecer com tudo e não ser absolutamente nada. Tem gente que está aprendendo a parecer rico, tem gente que está aprendendo a parecer ser bem sucedido, tem gente que sabe contar a história como ninguém, mas a vida é totalmente diferente do que ele conta. Eu não sei se você conhece, mas a nossa vida agora tá cheio de dublê de rico. Não olha para ninguém, só para nós. Gente que parece ser. Ou seja, eu tenho a impressão que nós olhamos para as metas, nós olhamos para os sonhos, e isso se aplica em todas as áreas da vida, e nós não estamos mais dispostos a pagar o preço. Então nós queremos que Deus faça algo sobre nós, nós queremos que Deus envie algo poderoso sobre a nossa vida, mas o preço a gente não quer. Eu estava vendo um filme essa semana, eu e minha esposa, chamado Mãos Talentosas, que conta a história de um grande neurocirurgião.
Irmão, e quem me conhece sabe, eu choro muito fácil. Eu passei aquele filme quase todo chorando, irmão. E eu terminei o filme, vontade de pegar meus filhos e fazer ler agora, e eles nem sabem ler. Porque uma das coisas do filme que achei interessante é um dia que a mulher, que é a mãe daqueles dois garotos, se você não assistiu, é um bom filme para assistir. Ela vai trabalhar de faxineira na casa de um homem que perdeu a sua esposa, e é um grande estudioso, e a parede está cheia de livros. E uma pergunta que ela faz para aquele homem muito bem sucedido é: o senhor leu todos esses livros? Ele diz: praticamente todos. Então ela chega em casa e os filhos estão com um déficit de aprendizagem difícil, e tem uma consciência sobre si extremamente deturpada, de que não podem, de que não conseguem, de que são burros. Então um dia ela chega em casa e os filhos estão assistindo televisão, e ela puxa a tomada da televisão e diz: vocês têm que parar de assistir televisão e ler livros, para que um dia vocês estejam na televisão, sendo assistidos por alguém. Ou seja, aquela mãe está dizendo: bora, vocês vão ter que pagar o preço. Se vocês quiserem mudar de espectador para alguém que faz a vida acontecer, vocês vão ter que pagar o preço. E sabe, a Bíblia fala disso centenas de vezes. Todos os planos que Deus deu para o homem, Deus disse logo em seguida: pague o preço, faça o que for necessário, bora, levanta, sacode a poeira, arregaça a manga. Na vida nada acontece se não tiver suor, sangue e lágrima, tem que fazer. Então tudo na vida precisa pagar o preço. O que isso faz? Faz com que a nossa geração pare de cair em pirâmide. Eu mesmo estou profissional, caí numas 3. Mas chega, irmão. Nada na vida é fácil. Tudo na vida custa caro. A gente precisa aprender a pagar o preço. E quando eu olho para esse garoto, para o Jacó, eu começo a repensar a minha vida e começo a olhar para a nossa geração, e eu preciso ajudar quem me ouve. Eu preciso ajudar quem me ouve. O Jacó, irmão, é focado. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Imagina, você trabalha 7 anos olhando para o prêmio. 7 anos porque você tem um objetivo. 7 anos porque você sabe o que você quer. Então você acorda cedo, você trabalha, você se esforça. E a Bíblia diz que quando os 7 anos acabam, o Jacó não recebe Raquel. Labão descumpre aquilo que havia prometido e entrega na mão de Jacó Lia. A Bíblia diz que é de noite, as luzes já haviam se apagado quando ele deita-se com Lia, sua esposa, pensando que era Raquel. Quando acorda, por isso que eu digo, parece história de novela mexicana. Quando ele acorda e está no lado dele a Lia, ele vai para Labão e diz: ô Labão, você me enganou, o nosso combinado não era a Lia, o nosso combinado era a Raquel. E ele diz: então, deixa eu te explicar, é porque não é parte da tradição casar a filha mais nova antes da mais velha. Em outras palavras, ele está dizendo: eu preciso me livrar da Lia. Coitada da Lia. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça e tornou ela muito fecunda e deu vários filhos a ela. Agora, a meta no coração dele ainda é uma: a Raquel. E aí o Labão fala para ele: você quer a Raquel? Trabalha mais 7 anos. Mais 7 anos. A pergunta para você é, de verdade, seja sincero, o que você faria? Irmão, dane-se a Raquel, vou passar o cerol na Lia mesmo e acabou. Eu não vou pagar o preço de mais 7 anos. Ô Labão, tu é um bandido, Labão. Ia processar o Labão. Se não fugisse com a Raquel e abandonasse a Lia. Mas a Bíblia diz que o Jacó anuiu com a proposta de Labão e trabalhou mais 7 anos. Ô irmão do aleluia, obrigado, me ajuda. Eu quero que você entenda isso. Ele trabalhou mais 7 anos. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, irmão.
Porque o que eu estou falando para você é: se você quer muito, não importa quanto tempo, você vai ter que pagar o preço. Seja 7, seja 5, seja 10, para tudo que você quer, você precisa saber o preço que se paga para viver aquilo que você deseja. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que dobrar os seus joelhos, você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, e aí o Espírito Santo vai te encher. Você quer salvação, então você vai ter que... Não, aí não precisa, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. É só você abrir o coração e deixar Ele entrar. Mas para todas as outras coisas na vida, você vai precisar pagar o preço. Quer ser médico? Vai ter que estudar, meu filho. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra para uma classe de alunos que todos iriam reprovar. Nossa, só os anjos do colégio. Entrei na sala para dar aquela palestra. Me lembro que naquele dia aconteceu algo muito engraçado. Era num colégio que eu havia estudado. Então eu voltei lá como assim, ó, esse garoto que era problemático também. É verdade. Isso não era gente. Jesus entrou na vida dele, transformou esse doidinho. E hoje ele vai falar para vocês: eu era tipo a superação. Eu era o ex-vida louca entrando no colégio. Então, algumas professoras foram assistir a palestra. Não, nem ela estava acreditando. Mas eu estava dando a palestra para os alunos, quando de repente a diretora entrou com uma câmera assim, filmando o rosto dos alunos. Eu falei: gente, o que é isso? Ela falou assim: é porque eu nunca vi eles quietos, é a primeira vez. E bom, nisso eu me lembro que eu fiz algumas perguntas para eles, e eu queria provocá-los a ver à frente. Eu perguntei: quem quer ser médico aqui? Aí um garoto levantou a mão. Falei: ufa, graças a Deus, tem um médico, se der ruim, tá aqui dentro. Aí eu perguntei para ele: quanto tempo é para ser médico, preciso estudar? Ele disse para mim: eu não sei. Aí, irmão, dentro de mim mora um homem que é bravo e que tem vontade de pegar pelo cabelo de alguém de vez em quando. Aí eu me irritei um pouco. Falei: pronto, quer ser médico, não sabe nem. Eu falei: e aonde tem faculdade de medicina aqui? Não sei. Aí eu olhei para ele: então a pergunta é: você quer ser médico mesmo? Porque você não sabe o preço, você não sabe onde, não sabe como. E interessante que isso é um panorama da nossa geração. Muitos de nós temos metas audaciosas, mas ninguém calculou o preço para se viver. Muita gente tem falas lindas, mas ninguém sabe, ninguém parou para fazer conta. Quanto custa para mim para viver? Então aqui mora um grande segredo. Deus nunca vai te dar nada se você não aprendeu antes a pagar o preço. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, mas você vai ter que arregaçar as suas mangas e vai ter que pagar o preço. Deus dá coisas extraordinárias para nós, mas nós temos que aprender a pagar o preço. Sabe por quê? Porque senão nos tornaremos crianças mimadas, que não valorizam aquilo que tem. E lindo, a pior coisa que existe na vida é gente mimada, que não sabe o preço do que domina. Se você conversar com o fundador da empresa, e dependendo com o herdeiro, você vai perceber que a noção de valor para um é totalmente diferente do outro. Quem herdou não valoriza da mesma maneira, muitas das vezes, daquele que fundou, porque a cultura de preço não foi passado adiante. Quanto custou? Quanto tempo? Quanto semeadura? Quem chega colhendo não sabe do preço do plantio. Por isso que Deus não deixa você viver nada antes de te colocar no processo. Porque se você viver algo incrível sem o processo, o que você vive mata você. Então, meu lindo, todas as vezes que você estiver passando por um processo, aceite pagar o preço, entendendo que o resultado será extraordinário. Pague o preço, quanto for necessário. Se a direção vem do Senhor,
O resultado é incrível, mas se você não estiver disposto a pagar o preço, você nunca vai viver o resultado de uma promessa de Deus sobre você. Olha para a Bíblia. Deus falou com Noé: você vai salvar a humanidade. Deus ia começar algo novo. Qual era o preço a se pagar? Você vai ter que construir uma arca. Imagina Noé, irmão, estava de férias, de boa na vida. Do nada, um pepino do tamanho de uma arca na mão dele. Você quer salvar a tua família, a tua geração? Constrói a arca. Paga o preço. Você quer a Raquel? Paga o preço. Você quer o que, meu lindo? Você quer ser bem sucedido na vida? Paga o preço. Para de ouvir gente que está fazendo você se ensimesmar e acreditar em você sozinho como um ser humano autossuficiente. Quebra com isso. Não, você precisa pagar o preço. Nada na vida é de graça, nada na vida é fácil. Bora, lindo, sai da Disney. Vou falar algo de Deus para você. Escute, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Os planos dele serão realidade sua. Porém, você precisa saber, há um preço a se pagar. Sangue, suor e lágrimas. Se você estiver disposto a pagar o preço, você pode ter certeza que toda a palavra de Deus liberada sobre você vai acontecer, mas não antes de o preço ser pago. Tem que ter esforço, tem que ter gratidão. Cada processo vencido, um coração grato é gerado e alimentado. Você vence uma etapa, valoriza mais. Você luta para conseguir, você valoriza mais. Eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. Eu já vivi todos os estágios dessa vida que você pode imaginar. Eu sou novo, mas eu sou da confusão. Já passei necessidade de não ter dinheiro para comprar uma coxinha. Então, quando eu comia a coxinha com muita dificuldade, a coxinha tinha outro sabor. Hoje, a coxinha não é o mesmo sabor, porque o valor já não é mais o mesmo. Porém, quando resgato a memória, quando trago à luz o tempo de quando eu passava o cartão e orava para o cartão aprovar, para depois então escolher o que iria comer, eu valorizo o que como hoje. Não importa se é caro, não importa se é barato, porque eu sei quanto custa. Sabe qual é a minha preocupação? Os meus filhos. Porque eu tive privação, os meus filhos, eles não têm. Então eu vou precisar produzir. Eu vou ter que aprender a frustrá-los. E vou te falar, não é fácil. Esses dias meu filho falou para mim, fomos no mercado, ele falou: pai, vai comprar um carrinho? Eu falei: o pai não vai comprar. Ele falou: mas o pai não tem dinheiro? Eu falei: não. Ele falou: e o cartão? Ele já sacou a bolada, irmão. Aí eu falei para ele: não, filho, deixa o pai te explicar. O pai tem o dinheiro e o cartão, e o pai não vai comprar. E ele: porque o pai não me ama? Eu falei: não, é porque não é seu aniversário, não é dia das crianças, não tem nada acontecendo agora. Não que você não mereça, mas você não precisa. Porque se eu der tudo o que ele quer, eu vou criar um filho problemático lá na frente. Quem não sabe do preço das coisas não valoriza nada. Lindo, eu vou falar uma coisa que aconteceu agora, esse ano, e concluo. Ano passado eu comprei um carrinho a gasolina para os meus filhos. Era o meu sonho de criança aquilo. Se eu tivesse aquilo quando era criança, eu acho que eu infartava, eu morria. Então eu comprei para eles e criei uma expectativa. Eles vão ver, vão todos chorar, e vão ficar emocionados, e não vão sair do carrinho por uns 3 dias. Irmão, eu fiz uma surpresa assim, eu vendei eles. Eu escondi o carrinho. Aí lá vem o João e o Noah para ver o carrinho, que eu estava emocionado. Aí eles tiraram a venda, olharam. E eles? Porque eles nunca sonharam aquilo. Fui eu que sonhei. Eles não sabem o valor daquilo, eu sei. Então eu naquele dia tomei uma decisão: eu nunca mais
Vou dar para os meus filhos algo que eles não tenham sonhado primeiro e não saibam o quanto custa para poder ter. Irmão, se eu sou assim, nem muito inteligente sou, imagina Deus com a gente. Deus olha para mim e para você e pode ter certeza que Ele tem o desejo de nos dar coisas incríveis, de nos abençoar com muito. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode tudo, mas não vai fazer nada enquanto a gente não pagar o preço, enquanto a gente não aprender a valorizar a cada etapa da nossa vida, enquanto a gente não aprender a ser grato por aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já está nas nossas mãos. E é assim a vida. Deus tem muito para dar e nós muito para fazer. Para estar aqui, eu paguei um preço muito alto. Eu tive que pagar o preço. E ninguém sabe do preço que se paga. Consegue ver o vídeo, mas não sabe o que acontece lá atrás. Assim é todo mundo que eu conheço, assim é a sua vida. Um dia alguém vai ver você vivendo um plano sublime de Deus na terra, e será extraordinário. Uau! Creia nisso. Um dia é isso que vai acontecer. Só que nesse dia o seu coração não será derrubado pelo sonho que você vive, porque quem paga o preço valoriza de maneira genuína aquilo que recebeu do Senhor. A Bíblia diz que quando Jacó terminou os 7 anos, recebeu Raquel. A pergunta é: ele abandonou Lia? Na matemática de hoje, irmão, isso não dá mais, tá? Só para vocês, irmão, entender, porque vai que alguém, nossa, o David diz que pode a segunda. Não, irmão, não pode. Mas como ele pagou o preço, ele não abriu mão. Você entendeu, meu lindo? Só trata algo como descartável quem não pagou o preço devido. Só lança fora aquele que não sabe quanto custa. Quem paga o preço não abre mão daquilo que o Senhor deu. Entenda, Jacó está pagando um preço que não sabe o quanto lhe custou até os 14 anos vencer. Depois dos 14 anos, Raquel e Lia têm outro valor. Sabe, eu termino dizendo para você o seguinte: eu não sei aonde você quer chegar, o plano que Deus tem para você, mas se Deus tiver um plano, você vai ter que começar a pagar o preço. Jesus fala comigo coisas muito maneiras sobre o meu futuro, mas para eu chegar naquele lugar, eu vou pagar o preço. Eu vou ter que suar, eu vou ter que passar alguns dias fora, eu vou ter que ralar, vou ter que tomar decisões drásticas muitas das vezes, mas eu só vou saber o resultado depois que o preço for pago. E é nesse dia que tudo na vida faz mais sentido, que a gratidão se aperfeiçoa e que o favor do Senhor vem sobre nós, porque mesmo pagando tanto, não conseguimos pagar o suficiente. Entendeu? Mesmo pagando tanto, jamais conseguiríamos pagar o suficiente, porque o favor do Senhor é muito maior do que as nossas obras, mas a nossa dedicação deixa claro para o Senhor o que queremos e quanto queremos que a vontade dEle aconteça dentro de nós. Se precisar orar mais, ore mais. Se precisar jejuar mais, jejue mais. Se precisar acordar mais cedo, acorde mais cedo. Se precisar estudar muito, estude muito. Se precisar fazer decisões, tomar decisões radicais, as tome. Se precisar abdicar de algumas coisas, abdique. Pois de uma coisa eu tenho certeza: todo preço quando pago, é impossível aquilo que Deus planejou não chegar para você. E vai valer a pena.
Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque em matéria de preço, o Senhor foi o que pagou o preço mais alto. Deu a vida por nós, Jesus. O Senhor queria nossa salvação e pagou o preço por isso. E nós, Jesus, queremos os teus planos, queremos a tua vontade sobre nós, e nós vamos pagar o preço, mesmo que nos custe, mesmo que nos sacrifique, mas cremos com toda a nossa alma e coração, vai valer a pena.